Seja muito bem-vindo a mais essa inspiração especial. É uma inspiração que tem a ver com o calendário que estamos vivenciando. Eu vou falar sobre algumas coisas que têm a ver com a cultura de Israel, porque eu quero que você entenda que nós temos que viver uma cultura. Todo mundo vive uma cultura. E por trás de toda cultura, você já sabe, existe um culto. E por trás de todo culto existe um Deus que é cultuado. Então eu quero que você entenda que quando nós abraçamos a cultura bíblica, e eu quero falar sobre cultura bíblica, não cultura judaica, porque a cultura judaica é uma cultura permeada de humanidade, de coisas que têm a ver com aquilo que Israel vivenciou no cativeiro, as influências dos países de origem daquele grupo judeu, porque não existe um judeu uniforme em Israel, existem vários judeus. Disse que se tiver reunido 3 judeus, você terá 4 visões de Hashem, 4 visões do templo, 4 visões de tudo que a palavra, a Torá ensina. Então nós não somos judeus, eu não sou judeu, vou dizer um pouco mais sobre isso. Digo até, infelizmente, porque eu queria ter nascido em Israel e ser criado por uma mãe judia. Queria ser judiado nesse sentido pejorativo. Você vê que antissemitismo tem nessa palavra, né? A mãe judia do filho. A mãe judia é aquela mãe que cria o filho no caminho do judaísmo. Então, eu quero que você entenda que existem culturas que nós precisamos escolher. A cultura do mundo ocidental caminha para um liberalismo, para um anarquismo, para uma família desagregada, para muita coisa fora do conceito bíblico, para muita coisa que se prende ao humanismo, ao feiticismo, à prostituição e hoje ao socialismo comunista, ateu, que coloca os pais contra os filhos contra os pais, raças diferentes, etc. Essa confusão cultural, esse caldeirão cultural que vivemos. E eu fiz uma escolha, eu quero viver segundo algumas influências bíblicas que eu posso trazer para a minha realidade. E é nisso que eu quero falar, é disso que eu quero falar. Porque eu não quero que você pense que eu sou um judaizante de carteirinha, embora eu amo Israel, porque eu amo o Deus de Israel. Eu amo a palavra de Deus que Israel recebeu. Eu amo a história de Israel, porque a minha Bíblia é um livro da história de Israel. O que eu estudo na igreja, que eu estudo na minha devocional, nos meus momentos com Deus, o judeu estuda na sua escola, porque a sua Torá é o seu livro de base da sua existência. Então, quando eu falo em Rosh Hashanah, quando eu falo em Yom Teruah, eu não estou falando de algo simplesmente cultural, estou falando de algo que tem uma certa fundamentação bíblica. E nós vamos ver primeiro, eu queria ler um texto aqui que está na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Quero começar com textos do Novo Testamento. Estou aqui com a Bíblia de papel, estou com minha Bíblia também online, minha Bíblia do Oliver Tree, que é uma Bíblia muito completa, tem várias traduções, etc. Mas a palavra diz em João capítulo 4, versículo 22, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque a salvação vem dos judeus. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que tudo que diz respeito à salvação veio do judeu. Tudo que diz respeito àquilo que é soteriológico, aquilo que é teológico, nasceu nos judeus, nasceu com os judeus. É claro que ele diz, mas, tem um mais aí, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, Jesus não resumiu, não restringiu a adoração aos judeus. Ele sabe
que todo aquele que se aproxima dele e crê que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam, ele tem acesso ao Pai. Mas eu quero que você entenda que existem algumas coisas na Bíblia que são reveladas pelo Espírito Santo ainda no texto sagrado do Antigo Testamento. Porque se você não crê na Bíblia como sendo um livro pleno, completo de verdade, você vai querer revisar a Bíblia, vai querer tirar os livros da lei, vai querer tirar o Antigo Testamento, vai querer tirar o Gênesis, o Êxodo, você não aceita isso, não aceita aquilo. Nós precisamos aceitar a Bíblia como a Bíblia é. E eu quero que você saiba que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra inerrante de Deus. E essa Bíblia sagrada que nós temos é uma Bíblia que tem muita coisa da história de Israel. Então, a nossa cultura, o que eu quero de cultura na minha vida, na minha família, é a cultura bíblica, a cultura de Deus. É interessante que a palavra diz em Levítico capítulo 23, versículos de 24 a 25. Eu quero dizer que a festa que está sendo referida aqui é uma festa que vai acontecer entre os dias 25 e 27 de setembro. 25 e 27 de setembro de 2022 é o portal que o judeu chama de Rosh Hashanah. Essa palavra não tem na Bíblia. Essa palavra é uma palavra que diz cabeça do ano. Você pode achar Rosh, você pode achar Hashanah, mas você não vai achar Rosh Hashanah, porque não existe isso na Bíblia, não existe essa referência de ano novo ou cabeça do ano. Mas é o tempo de transformação de uma realidade espiritual, porque tudo em Israel tem a ver com o Espírito, tem a ver com a palavra. E veja bem que Rosh Hashanah tem uma ligação cronológica com a festa chamada de Yom Teruah, a festa do toque da trombeta, a festa do grito, a festa do clamor ao rei, dizendo que o rei está no campo. Essa é uma tradição judaica. O rei está no campo, ele está fazendo uma inspeção. Eu vou explicar o que é que ele crê e o que é que a Bíblia diz sobre isso. Veja bem, a palavra diz que os que não são judeus adoram o que não conhecem. Mas o judeu adora o que conhece. Quando o judeu se converte, ele se converte com uma carga de informação tremenda. Por isso que Paulo é o autor mais profundo da palavra, porque ele vem com uma revelação sobrenatural. E aqui a palavra diz, em Levítico 23, de 24 a 25, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, ao primeiro do mês, o primeiro dia do mês, terás descanso solene memorial, com sonido de trombetas, santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Não vou falar sobre oferta, não vou pedir oferta, mas eu quero que você saiba que o Rosh Hashanah é um dia de você oferecer uma oferta sem qualquer perspectiva de ganho. É uma oferta que tem a ver com o espírito do judeu nesse tempo da festa. É uma oferta queimada, uma oferta totalmente queimada, não se aproveita nada. Ninguém come dessa oferta, é uma oferta que o judeu oferece dizendo, Deus, eu quero te dar uma oferta. Ele, nesse dia, nesses 2 dias, que vai do entardecer de domingo, dia 25 de setembro, até o entardecer do dia 27. Então, são 2 dias de clamor pela sua própria visão de adoração. Quando Jesus fala de adoração aí, ele fala consciente do que estava falando. A palavra diz que o judeu, ele canta salmos, ele
recita os salmos, ele coloca a música no salmo para ele se lembrar da letra. Mas a tradição judaica é que durante esses 2 dias de Rosh Hashanah, durante esses 2 dias de Yom Teruah, eles não pedem nada a Deus. Eles não pedem perdão, não pedem salvação, não pedem bens. Eles só querem reconhecer que Deus é Deus. É lindo isso. Eles querem dizer que Deus é o único Deus, é o Deus de Israel. E a palavra diz, fala a eles que nesse tempo haverá sonido de trombetas. No original, sonido de trombetas é Yom Teruah, que é o grito da trombeta. Essa trombeta não seria uma trombeta de shofar, como a gente hoje quer que seja. Inclusive o judeu hoje faz questão de tocar o shofar. Essa é uma tradição judaica, tocar o shofar, porque é sonido de trombetas. E a palavra que tem nesse texto é a mesma palavra que você vai encontrar no texto de Números 29, versículo 1. No primeiro dia do mês, do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, esse dia é dia de sonido de trombetas. Mas que trombeta é essa? É o shofar? Em Números capítulo 10, versículos de 1 a 10, diz a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação para a partida dos arraiais. Então, as trombetas que está sendo colocada aqui não é o shofar. Esse é uma espécie de tradição que foge um pouco da Bíblia. Se a gente for para Números 29, 1, aqui na minha Bíblia digital, Números 29, capítulo 29, versículo 1. Diz que no primeiro dia, Santa Convocação, será sonido de trombetas. Trombetas aqui não aparece. Aparece só a palavra alarme, aviso, sonido, grito, alarme de guerra. Também no capítulo 10 de Números capítulo 10, nós vamos ver, versículo 1, diz, faze 2 trombetas de prata. Essa trombeta é Chatzot-ha, não sei a pronúncia, mas é Chatzot-ha, que dizer trombeta clarim, não é shofar. Mas nós temos a palavra shofar no Antigo Testamento. Ela aparece, o shofar significa a trombeta de chifre de carneiro. Esse toque do shofar é tradição na festa de tocar o sonido da trombeta. Você está entendendo isso? Na festa de Rosh Hashanah, a tradição é toque a trombeta e toque o shofar. Mas na Bíblia a gente não acha a tradição de toque o shofar. Mas a gente tem a presença do shofar no Salmo 150, quando diz louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o som de saltério. Essa trombeta aí no original é shofar. Também no Salmo 47, quando a gente vê o versículo 4, 5, subiu Deus entre aclamações, o Senhor ao toque do shofar. Então o shofar é tocado para que Deus apareça, Deus suba. Então isso é uma tradição de salmos. A gente pode e deve tocar o shofar na igreja. Não há crime nisso. É uma coisa que é tradicional na cultura bíblica. Nós estamos vendo aqui. A palavra diz ainda em Salmos 81, versículo 3, tocai o shofar na festa
da lua nova, da lua cheia, no dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Então, nós sabemos que essa cultura de tocar o shofar, a festa do sonido, a festa da viração do ano, é uma tradição judaica, é uma tradição bíblica. E o que tem isso a ver com o Novo Testamento? Agora vem o suprassumo da revelação. A palavra diz em Apocalipse, capítulo 11, versículos de 15 a 16, o seguinte. Apocalipse 11, de 15 a 16. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do nosso Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados sobre o seu trono diante de Deus, prostraram-se com o rosto e adoraram a Deus. Então veja que a palavra diz que haverá um toque de trombeta, um sonido, um Yom Teruah, um dia de sonido, em que Deus vai trazer a sua presença de maneira sobrenatural ao mundo. A gente poderia até arriscar um palpite. Eu poderia dizer que Deus está sinalizando que Jesus voltará num dia de Yom Teruah, dia do toque da trombeta, dia em que está todo mundo tocando a trombeta, aí vem o anjo e toca a sétima trombeta, porque existem anjos que tocam a primeira, a segunda, a terceira, você vai ver isso em Apocalipse. Apocalipse é um livro de revelação, não é um livro de judaísmo. E aí eu quero que você entenda, quem entende Yom Teruah, entende essa linguagem no outro nível, entende essa linguagem numa outra direção, entende essa linguagem de uma forma escatológica. Veja o que nos diz o grande rabino apóstolo Paulo. Diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Coríntios 15, de 51 a 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e num fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso é bênção de revelação. Então eu quero que você entenda que quando a gente escolhe uma cultura bíblica, a gente tem que arriscar algumas interpretações, mas algumas interpretações a gente tem que buscar na palavra, e a palavra está clara quanto a isso. Ela não diz vai tocar o shofar, mas a gente pode dizer que o shofar vai tocar naquele dia, porque nem todo mundo tinha uma trombeta de prata, mas todos tinham um shofar. Todo o povo de Israel tinha um shofar. E Deus sinalizou cada coisa com um sentido. Então, quero que você saiba que o Rosh Hashanah não é uma festa bíblica, mas o Yom Teruah é uma festa bíblica que aponta para a volta do Messias. O seu nome estará escrito no livro da vida. Esse é outro capítulo que nós vamos entrar, porque Yom Teruah marca a entrada dos 10 dias antes de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação. Isso está na Bíblia, é original bíblico. E o judeu sabe disso. É o dia da expiação, o dia do perdão, dia do arrependimento. Então, Yom Teruah é um dia muito importante, porque marca o toque da trombeta de Deus para mudar a realidade do mundo. Marca o toque da trombeta de Deus para que te tire do processo de amizade do mundo, de cultura mundana, e lhe leve para a cultura do povo de Israel, a cultura do Deus único, que é o Deus de Israel, a cultura que Jesus disse que os judeus sabem o que estão adorando. O que não é judeu não entende muito isso, mas a salvação vem dos judeus. Eu quero que você ore por Israel todos os dias, peça a ele que o povo de Israel se converta ao Messias, que já veio. Eles esperam a vinda do Messias, nós esperamos a volta do Messias, vai ser o mesmo, vai aparecer e vai se revelar a Israel, eu tenho convicção disso. E a bênção do Senhor está sobre os que querem ser
da cultura de Israel. Eu amo os judeus, eu amo Israel, eu amo o Deus de Israel, eu amo a palavra de Deus, que é a palavra do Deus de Israel. Eu amo o Espírito Santo, que é o Ruach Kadosh. É o Ruach Kadosh, é o Espírito, porque essa data também de Rosh Hashanah é considerado o dia da criação do homem. E é o sopro de Deus. Veja que tudo é uma figura rica que a gente pode entender. É o sopro de Deus que criou o homem. É o sopro de Deus. Nós não somos cabalistas, não somos judeus, não somos judaizantes, mas nós somos bíblicos. E tudo que tem na Bíblia me interessa. Por isso que eu amo ir a Israel, eu amo ir a Jerusalém, porque eu amo passear na Bíblia, eu amo a Bíblia, eu dou um beijo na Bíblia, eu leio a Bíblia é minha vida, minha fonte de revelação, minha fonte de sustento, minha fonte de proteção, minha fonte de caminho, de sabedoria, é bênção de Deus. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Pai, que venha essa revelação do Yom Teruah sobre a vida de cada homem, de cada mulher que está nos ouvindo nessa gravação, nesse discipulado, que a tua unção esteja sobre todos, que o teu favor seja tremendo na vida de todos nós. Nós agradecemos por tanta palavra, por tanta revelação, por tanta Bíblia que o Senhor deixou para nos guiar. A Bíblia é a tua palavra, é a palavra inerrante, eficaz, completa, plena do Senhor. E nós queremos te agradecer e te louvar por ela. Em nome de Jesus. E os que creem dizem amém. Deus abençoe, shalom, graça e paz. Amo vocês. Dê o seu like, dê o seu joia, se inscreva no canal, comente essa palavra, faça as suas perguntas, porque nós pretendemos respondê-las. E nós vamos falar mais sobre Yom Kippur. Vamos gravar outra palavra dessa falando sobre Yom Kippur. Um beijo no coração, amo vocês. Shalom, graça e paz.